Fala galera do canal Matemática Fácil, eu sou o professor Bruno Cavalcante e no vídeo de hoje nós vamos mostrar aqui propriedades de radiciação e racionalização. É uma parte de matemática básica, mas que muita gente erra, muita gente tem dificuldade. Às vezes sabe um conteúdo bem mais difícil, mas na hora que chega para fazer essas contas, às vezes com fração, potência e raiz, fica agarrado. Então a gente está aqui para poder sanar essas dúvidas aí, para poder cortar o mal pela raiz, beleza? Vai deixando o seu like aí, inscreva-se no canal e agora bora para a aula, beleza? Até daqui a pouco! Muito bem, pessoal. Agora nós vamos começar pelas propriedades da radiciação, que é uma coisa muito importante aí para a gente gravar, beleza? Então, ó, bora lá e vamos ver aqui alguns exemplos depois. A primeira propriedade que nós temos é essa aqui, ó. A raiz enésima de um número elevado à enésima potência é o próprio número. Em outras palavras, essa propriedade trata das raízes em que o índice do radical é igual ao expoente do radicando. Então, olha só, vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos ver a forma aqui, ó, matemática, né, geral, uma maneira geral de escrever isso. Então, deixa eu mudar aqui o pincel. E a gente tem que raiz enésima de x elevado a n é igual a x. Aqui, pessoal, a gente pode reparar que o contrário de elevar a uma potência é tirar a raiz dessa potência. Por exemplo, o inverso de raiz quadrada é elevar ao quadrado, né? E vice-versa. Então, se a gente tem uns exemplos assim, ó, preste atenção. Eu tenho aqui ó, um exemplo clássico. Raiz quadrada de 3 ao quadrado. O que acontece? Aqui você tem um 9, que a gente sabe que 3 ao quadrado é 9, só que de uma forma fatorada. Então, o que a gente faz? Como raiz enésima de x elevado a n, aqui o índice da raiz é 2, a gente pode simplesmente cancelar. E o resultado vai dar 3. Tá vendo? É simplesmente isso. Se a gente vê um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, a raiz quinta de 10 elevado a 5. Né? Você não precisa, 5 ficou parecendo um 6. Espera aí, deixa eu dar uma aliviada aqui. Ó. Você não precisa, galera, ficar resolvendo 10 elevado a 5. É só você ó, cancelar os dois índices e aí você vai ter como resposta o 10. Tá vendo? Então é fácil porque eles são operações contrárias. Depois, numa próxima propriedade, a gente vai ver direitinho aqui por que a gente pode fazer esse corte aqui, porque que dá certinho, beleza? Vamos para uma próxima. Olha só, o índice de uma raiz pode ser multiplicado ou dividido por um número real qualquer, desde que o expoente do radicando também seja multiplicado ou dividido pelo mesmo número. Ó, essa aí pode ser um pouquinho complicada, parece assim dizendo, mas não é não. Olha só. Você tem aqui, ó, raiz enésima de x elevado a n. E aqui a gente multiplicou tanto o índice da raiz quanto o expoente ali dentro por uma constante b. Multiplicamos pelo mesmo número. Olha só aqui um exemplo para a gente ilustrar isso melhor. Eu tenho aqui, ó, vamos pegar aqui a raiz quadrada de 3, beleza? Se eu multiplicar aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que eu tiver a raiz sexta de 3 elevado a 6. Aliás, raiz sexta de 3 ao quadrado. Aqui, ó, porque o expoente aqui, ó. Olha só, multipliquei o 6 aqui. Por que é 6? Porque é 3 vezes 2. Então, aqui ó, o expoente antes era 1. 3 vezes 1, 3. Tá vendo? Então, eu posso aqui ó, multiplicar por 3 e aí dá certo. Olha só um outro exemplo. Eu tenho aqui ó, raiz cúbica de 7. Então, ó, eu vou ter aqui, ó, se eu quiser multiplicar por uma constante 4, por exemplo, eu vou ter raiz 12 de 7 elevado a 4. Beleza? Que eu multipliquei por 4. Tá vendo? Tanto o índice da raiz
como o expoente que está aqui dentro da potência. Posso colocar 4 aqui, ó, fica tranquilo de mexer. Isso aí é como se você tiver ali raízes, né, equivalentes. Olha aqui também ele fala sobre divisão. É mais incomum, mas também você pode ter o mesmo processo para divisão. Por exemplo, se você tiver aqui ó, a raiz décima, beleza? De 5 ao quadrado. O que é isso? Eu vou dividir por 2, beleza? É como se eu estivesse simplificando as raízes. Se eu dividir por 2, eu vou ter raiz quinta de 5. Tá vendo? É a mesma coisa. Se eu tiver aqui, ó, quando a gente vai resolver esse, ó, raiz quarta de 2 elevado a 6, por exemplo. Aí eu quero simplificar por 2, vou dividir por 2 de novo. Então eu vou ter raiz quadrada de 2 elevado a 3. É uma simplificação simples aqui, ó, beleza? Que a gente pode fazer para poder simplificar radical. Então, ó, isso é massa, que é uma propriedade interessante para na hora que a gente for resolver expressões e contas com raiz, beleza? Vamos ver uma próxima propriedade. Essa propriedade trata das raízes em que o radicando é o produto entre dois números. Ela pode ser interpretada da seguinte maneira: a raiz enésima do produto é igual ao produto das raízes enésimas. O que isso significa? Bem, galera, vamos dar uma olhada no que isso significa aí. Aqui ele está falando que a raiz de um produto é igual ao produto das raízes. Então, olha só como é que fica. Eu tenho aqui, ó, vou dar uma explicada aqui, ó. Raiz enésima de x vezes y é igual a raiz n de x vezes a raiz n de y. Olha só, eu posso fazer as raízes separadas. Olha como é que isso é útil. Imagina que você está resolvendo uma equação, às vezes, do segundo grau, chegou num delta, e aí, às vezes, você tem que fazer uma conta assim, ó, 25 vezes 16. Tá vendo? Raiz quadrada de 25 vezes 16. Aí você vai lá e faz a operação, por exemplo. E aí você vai chegar num número grande e vai querer fatorar. Olha só como é mais simples. Você pode muito bem escrever a raiz de 25 vezes 16 como raiz de 25 vezes raiz de 16. Olha só, pode separar. Raiz quadrada de 25 é 5. E raiz quadrada de 16 é 4. 5 vezes 4 é 20. Tá vendo? Olha como bate aqui, ó. 25 vezes 16 é 400, se for realizar a multiplicação. E a raiz de 400 é 20. Então, isso aqui é muito útil quando a gente vai fazer raízes de números grandes. Tá vendo? Aqui, pessoal, essa propriedade quebra um galho danado para você ver aí como que você pode lidar com raízes de números grandes, raízes quadradas, raízes cúbicas, que é o que mais aparece, tá vendo? Então, ó, fica ligado nessa propriedade aí. Vamos ver uma próxima aí? Quarta, essa propriedade é idêntica à anterior, mas se aplica à divisão de dois números quaisquer. Nesse caso, a raiz enésima da razão é igual à razão entre as raízes enésimas. Olha só. É isso daqui, pessoal. O que a gente tem aqui é o seguinte, a raiz de uma fração, né? Você tem ali o numerador e o denominador, o que você pode fazer? Resolver cada um. Então, se você tem uma raiz quadrada de uma fração, você faz a raiz quadrada do numerador e divide pela raiz quadrada do denominador. Vamos dar uma olhada em alguns exemplos? Imagine que você tem aqui a raiz quadrada de 81 sobre 100. Então, você pode fazer aqui, ó, 81 sobre 100, você pode escrever como raiz de 81 sobre a raiz de 100. Quanto é a raiz de 81? 9. Raiz de 100, 10. Você pode deixar 9 décimos ou escrever na forma de decimal 0,9. Olha só outro exemplo, ó. Eu posso ter a raiz cúbica aqui, tá vendo? De 64 sobre 27. Então, ó, qual é a raiz cúbica de 64? É 4. Então, você vai fazer, né? Separado. Raiz cúbica de 64
sobre a raiz cúbica de 27. Então, a raiz cúbica de 64 é 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4, 64. E a raiz cúbica de 27 é 3. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Isso é interessante até para a gente fazer, por exemplo, uma raiz quadrada aqui, vamos supor, de 2,25. Olha só, de um número decimal. Como é que você pode se comportar aqui? Você pode muito bem escrever esse número decimal como fração. Isso aqui é 225 sobre 100. Já que tem duas casas depois da vírgula, então 2 zeros. Qual é a raiz quadrada de 225? Vai ser 15. Você pode fatorar ou fazer por aproximação, né? Por exemplo, a raiz de 225 é maior do que 10, mas é menor do que 20. Então, que número entre 10 e 20 você multiplica e termina com 5? É só o 15. Então, é a raiz de 15 aqui. E a raiz de 100 vai dar 10. Você pode fazer cada um separado, tá vendo? Então, 15 dividido por 10 é 1,5. Beleza, pessoal? Tranquilo? Esse aqui é muito interessante, viu? E pegar essa parte de decimal e transformar para a raiz, transformar para fração e tirar a raiz, vai ajudar pra caramba em fazer contas, viu? Ajuda muito. Então, fica ligado nisso aí também. Olha só a quinta propriedade. Uma potência de uma raiz pode ser reescrita trazendo o expoente para o radicando. Vamos ver como é que é isso matematicamente? Olha só. A raiz enésima de xb elevado a m é igual a raiz enésima de x elevado a b vezes m. Vamos ver aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui raiz cúbica, por exemplo, de 2 elevado a 4, tá vendo? E isso aqui tudo é elevado ao quadrado. Vamos supor que. Então, o que a gente faz aqui nessa simplificação? A gente pega esse 2 e joga para dentro da raiz. Tá vendo? Ele só dá um pulinho aqui, galera. Esse 2 vem, e vem aqui para dentro, só que ele vem para dentro multiplicando. Então, eu tenho ainda raiz cúbica de 2 elevado a 4 vezes 2. Então, isso é uma raiz cúbica de 2 elevado a 8. Isso aqui, pessoal, a gente pode até simplificar se a gente quiser. Tá vendo? Fica ligado aqui. Por exemplo, 2 elevado a 8 é uma raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3 e vezes 2 ao quadrado. Isso aqui, eu estou fatorando 2 elevado a 8. Na aula de propriedade de potência, a gente pode ver isso aqui como escrever um número, né, em propriedades. A gente repete a base, soma os expoentes. Aqui eu fiz o contrário. 2 elevado a 8, eu já fatorei. E aí, todo mundo que está elevado a 3 aqui, a gente viu que podemos resolver separado. Raiz cúbica de 2 elevado a 3, isso aqui vai ficar separado. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes a raiz cúbica de 2 ao quadrado. Raiz cúbica de 2 elevado a 3, a gente viu uma propriedade para trás, posso cortar. Sobrou um 2. Raiz cúbica de 2 ao cubo, a gente pode simplificar, que vai sobrar um 2. E raiz cúbica de 2 ao quadrado, aqui não dá para simplificar. Então, a gente só repete raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4. Então, eu tenho 4 raiz cúbica de 4. Beleza? Então, olha só como é que deu para simplificar essa expressão aqui. Isso é muito importante, né? Para a galera aí que está no 9º ano, que é concurseiro, para ficar ligado aí. Tranquilo? Pessoal, foi fácil essa propriedade aí. Propriedade que a gente usa direto em contas com raiz. Tranquilo? Então, vamos passar para uma próxima agora, que a gente está chegando no fim das propriedades. Sexta, essa propriedade diz respeito às raízes desraízes. Considerando a raiz enésima da raiz bésima de um número, é possível obter o resultado utilizando o seguinte. Ih, Bruno, não entendi nada. Então, pera aí, Eu tenho uma raiz de raiz, olha só.
a raiz enésima da raiz bésima de x. O que eu faço com esses dois índices das raízes aqui, pessoal? Olha só, eu pego esses dois índices aqui, ó, e multiplico os dois. Tá vendo? Olha como é que fica interessante isso aqui, ó. Isso aqui é como se eu tivesse raiz cúbica, por exemplo, de raiz cúbica de 2. Então, isso aqui é a mesma coisa da raiz nona de 2, porque eu venho aqui e multiplico os dois 3. Então, se eu tiver aqui, ó, raiz quadrada da raiz quadrada da raiz quadrada de 64. Então, por exemplo, isso aqui, ó, é a raiz oitava de 64. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Raiz oitava de 64. E o 64 aqui, a gente consegue fatorar ele. Raiz oitava de 64. 64 é raiz oitava de 2 elevado a 6. Tá vendo? 64 fatorando é 2 elevado a 6. E a gente pode usar uma propriedade para trás da divisão. Por que a gente não divide todo mundo aqui por 2? Aí a gente vai ter aqui, ó, a raiz quarta de 2 elevado ao cubo. Tá vendo? Simplificando, dividindo por 2. Se você quiser deixar o resultado, ó, pode ser aqui, ó, a raiz quarta. 2 ao cubo é 8. Né? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Então, tá vendo como é que a gente pode manipular de maneira interessante as raízes aí? E vocês estão vendo que às vezes uma propriedade está dentro da outra? Numa conta a gente usa mais de uma propriedade em determinado exercício? Então, galera, vamos prestar bem atenção agora aqui nessa próxima propriedade. A sétima é o seguinte: todo radical pode ser escrito na forma de potência com expoente fracionário. Isso aqui, pessoal, a gente já viu também na aula de propriedade de potência. Raiz enésima de x elevado a A é x elevado a A sobre n. Repara que, ó, o denominador da raiz aqui, o denominador da potência, é o que está de fora. E o que está aqui, ó, dentro é o que vai para cima. Então, tá vendo? É o numerador. Então, ó, quem tá aqui, se você for fazer a transformação, quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo, tá vendo? Quem está dentro está por cima, quem está fora está por baixo. Então, isso aqui, um exemplo clássico, é a raiz quadrada, por exemplo, de 2, que a gente pode fazer como 2 elevado a 1 meio, porque que o índice da raiz é 2, quem está fora está por baixo, e o expoente aqui do 2 é 1. Quem está dentro está por cima. Mas a gente tem vários outros exemplos. A gente pode ter aqui, ó, raiz cúbica de 5 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de 5, ó. Quem está por fora está por baixo. E quem está por dentro está por cima. 5 elevado a 2 terços. Viram aí, pessoal? Então, galera, ó, um exemplo legal aí, fácil, de propriedade de raiz. Essas foram as 7 propriedades que tem aí de radiciação. E a gente vai ver aqui agora alguns exemplos de como a gente pode aplicar isso, beleza? Bora lá! Pessoal, racionalização é uma coisa que pega pesado às vezes para alguns alunos. Então, ó, vamos ficar esperto nisso aqui, beleza? Alunos aí, ó, de nono ano ou concurseiros, né, que vão fazer prova de raciocínio lógico, vão prestar atenção nisso daqui, que a gente utiliza algumas propriedades na racionalização. Olha só o que é. A racionalização consiste em transformar uma expressão com denominador contendo números irracionais em uma expressão equivalente com denominador contendo apenas números racionais. Como assim? Olha só, é o seguinte, toda vez que a gente tem uma fração, essa fração ela contém no seu denominador sempre ali números racionais, beleza? Agora, a gente não pode ter números irracionais no denominador. Quem são números irracionais? A gente tem como exemplo π, o número e, que é o número de Euler, mas também temos ali as raízes de números primos, por exemplo, com raiz quadrada de 2, raiz cúbica de 3, umas coisas assim. A gente tem esses exemplos. A gente não pode deixar a fração com isso, beleza? A gente tem que deixar o denominador ali com números inteiros. Então, a gente usa o processo de racionalização, né,
para poder deixar a fração da maneira correta. Então vamos ver como isso funciona? Olha só, o primeiro exemplo aqui, ó, 1 sobre raiz de 3. Pessoal, raiz quadrada de 3. Então olha só, se aqui dentro a gente tivesse um 3 ao quadrado, ia ajudar a gente pra caramba. Por quê? Porque o índice dessa raiz é 2. Então, se eu tivesse um 3 ao quadrado, então eu ia poder cortar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse denominador por raiz de 3. Para quê? Porque quando eu multiplico, eu vou ter 3 vezes 3 é 3 ao quadrado. Aí eu vou usar a primeira propriedade e vou eliminar. Só que, como eu tenho que trabalhar com frações equivalentes, olha só, uma expressão equivalente, então eu tenho que multiplicar em cima também por raiz de 3. Então, 1 vezes raiz de 3 é raiz de 3. E raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 3 ao quadrado. Então, agora a gente pode utilizar a primeira propriedade e cancelar aqui. Então, vamos ter raiz de 3 sobre 3. Viram, galera? Tranquilo? Usamos aí uma propriedade da radiciação para poder racionalizar. Isso é racionalizar. Olha só, agora ficamos com raiz de 3 sobre 3. 3 é um número inteiro, então não tem problema nenhum ter isso no denominador. Tá vendo? E em cima, modificamos. Temos que lembrar que temos que mexer com frações equivalentes. Então, o número que você multiplicar embaixo, você tem que multiplicar em cima. É a mesma coisa. Vamos ver mais um próximo exemplo? 2 sobre raiz de 5. Ó, depois que a gente faz o primeiro, o segundo fica molezinha, né? Vamos dar uma olhada. Ó. Vamos multiplicar por quem? Aqui o índice é 2, então seria interessante eu multiplicar por 5 ao quadrado. Então, vai ser ó, raiz de 5, para que eu tenha 5 ao quadrado aqui. Só que o que eu multiplico embaixo, também multiplico em cima. Então, eu vou ter 2 raiz de 5, tá? Só repete. E raiz de 5 vezes raiz de 5 é raiz de 5 ao quadrado. Usando a primeira propriedade, a gente cancela o 2 com a raiz. Então, vamos ter 2 raiz de 5 sobre 5. Fechado, galera. Ó, fácil, fácil. Olha só, vamos ver o próximo. Ou esse daí, ó, 1 menos raiz de 2 sobre raiz de 3. E agora eu tenho raiz nos dois. E agora, Bruno? Eu vou multiplicar por qual das raízes? Raiz de 3 ou raiz de 2? Quem é que está no denominador? É o raiz de 2. Então, vou multiplicar por raiz de 2. Então, ó, vou multiplicar em... Ó, raiz de 3, desculpa. Raiz de 3 que é que está embaixo. Então, vou multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Aqui, galera, a gente faz aqui uma distributiva. Raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6. Se a gente pode fazer separado raiz de 6 igual a raiz de 2 vezes raiz de 3, a gente pode fazer o contrário. Raiz de 2 vezes raiz de 3, como o índice da raiz é o mesmo, é só multiplicar os números que estão lá dentro. E aqui, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, tá vendo? Então, raiz de 3 ao quadrado a gente pode cancelar. O que vai sobrar para a gente é raiz de 3 menos raiz de 6 sobre 3. Olha só, pessoal, a gente poderia deixar a resposta assim. Raiz de 3 menos raiz de 6 sobre 3, que a gente já racionalizou, já tiramos a raiz do denominador. Mas às vezes você vai fazer uma questão de múltipla escolha, em alguma prova, em algum concurso qualquer, e não acha essa resposta como opção. Mas não quer dizer que você errou. Às vezes, quem elaborou a prova só simplificou a expressão. Olha só. Raiz de 3 e raiz de 6 a gente pode escrever dessa maneira aqui, ó. O 3 não divide o 6, então a gente pode fazer raiz de 3 menos raiz de 6 sobre 3 é igual a raiz de 3 e fatorar, colocar como fator comum. Raiz de 3 dividido por raiz de 3 vai dar 1, tá vendo? E
Raiz de 6 dividido por raiz de 3 é raiz de 2. Beleza? Então, isso aqui, ó, sobre 3. Tá vendo? Então, a gente pode encontrar isso aqui como resposta. Então, a gente pode encontrar assim ou pode encontrar assim. Beleza? Vamos ver mais exemplos? Olha, raiz sétima de 10. E esse daqui eu vou ter que dar uma trocada aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui essa partezinha aqui para a gente fazer embaixo, ó. Qualquer coisa, se você quiser anotar, só voltar no vídeo aí para você conseguir anotar o que eu tinha feito aqui, ó. Raiz de 7 décimos. Isso aqui a gente pode fazer, galera, como raiz de 7 sobre a raiz de 10. Tá vendo? Usar outra propriedade, que é fazer a raiz de cada um, raiz numerador e raiz denominador. Como eu tenho raiz de 10 embaixo, vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 10. Tá vendo? Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 7 vezes 10, 70. E raiz aqui, ó, de 10 ao quadrado. Então, eu vou ter raiz de 70 sobre 10. Acabou, tá vendo? Então, pessoal, tá vendo aí? Eu usei outra propriedade aqui para poder racionalizar, né? Nesse último exemplo aí, a gente teve uma raiz de uma fração, fizemos a raiz de cada um separado para poder depois racionalizar e tirar a raiz do denominador. Agora, vocês repararam, então, aí que é sempre multiplicar pelo denominador, né? Tá sendo igual. No primeiro exemplo, multiplicamos raiz de 3, o outro raiz de 5, depois raiz de 3 de novo e raiz de 10. Mas será que é sempre pelo mesmo número? Vamos ver alguns outros exemplos, olha só. Eu tenho 1 sobre raiz cúbica de 2. Olha só. O que muita gente confunde, que é fácil, é só ir ali e multiplicar por raiz cúbica de 2. Olha só o que a gente não vai fazer. Se eu multiplicar por raiz cúbica de 2, o que eu vou ter aqui? Ó? Eu vou ter uma raiz cúbica de 2 ao quadrado. Eu consigo cancelar? Não consigo. Tá vendo? O índice da raiz é diferente do expoente. Então, eu não consigo simplificar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que pensar ali, ó. Eu tenho uma raiz cúbica de 2. O 2 está elevado a qual expoente? 1. Então, de 1 falta quanto para chegar em 3? Faltam 2. Então, eu não vou multiplicar por raiz cúbica de 2. Eu vou multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado. Que na hora que eu somar os expoentes, vai aparecer o 3. Então, vamos lá. Vamos apagar isso aqui, ó. Isso aqui estaria errado. O que a gente vai fazer, então, não é multiplicar por raiz cúbica de 2. E sim, multiplicar por raiz cúbica de 2 ao quadrado embaixo e em cima. Então, aqui vamos ter raiz cúbica, 2 ao quadrado é 4. E aqui embaixo vamos ter raiz cúbica de 2, ó, expoente 1 com expoente 2, 1 mais 2, 3. Agora sim, tá vendo? Agora apareceu, ó, a gente pode cancelar. Então, vamos ter raiz cúbica de 4 sobre 2. Ficaram ligados aí, pessoal? De quem a gente tem que multiplicar? Olha só mais um exemplo disso aqui. 20 sobre raiz oitava de 3 à quinta. Nossa, complicado. Não. Por quem que a gente vai multiplicar aqui o nosso denominador? 3 elevado a 5. Seria interessante ter 3 elevado a 8. Então, a gente vai multiplicar por raiz oitava de 3. De 5 para chegar em 8, falta 3. Então, de raiz cúbica de 3 ao cubo. Então, vamos multiplicar aqui em cima, raiz oitava de 3 ao cubo também. Então, vamos ter 20, raiz oitava de 3 ao cubo, a gente pode resolver, é 27, sobre... Aqui vamos ter raiz oitava, agora de 3, ó, 5 mais 3, 8. Então, vamos ficar com 20 raiz oitava de 27 sobre
3, porque aqui eu posso, ó, cancelar. Viram, galera, como é que a gente tem que ficar esperto nas propriedades de potência também, na racionalização? Então, ó, se você não viu, assista o nosso vídeo de propriedade de potência, viu? Agora eu tenho 2 sobre raiz de 2 menos 1. E agora, galera, esse aqui está diferente. Se você multiplicar apenas por raiz de 2, olha o que acontece. Você vai ter aqui, ó, raiz de 2 vezes raiz de 2, você já sabe que vai dar 2, né? E menos 1 vezes raiz de 2 vai dar menos raiz de 2. Você tirou a raiz do denominador? Não. Então, pessoal, o segredo aqui é multiplicar por um número que a gente chama de conjugado. É multiplicar pelo mesmo número que está no denominador, só que a gente troca o sinal que está ali no meio. Ao invés de ser menos 1, vai ser mais 1. Olha só, vamos apagar isso daqui. Vamos apagar isso aqui. Eu não vou multiplicar simplesmente por raiz de 2, eu vou multiplicar por raiz de 2 mais 1, tanto embaixo quanto em cima. Por que eu vou escolher raiz de 2 mais 1? Por que a gente multiplica por isso aqui que eu chamei de conjugado? Então, isso aqui, galera, é chamado de conjugado. Olha só, aqui vai ser o seguinte, ó. Em cima vai ficar 2 raiz de 2 mais 2. Por quê? Porque a gente faz distributiva. 2 vezes raiz de 2, 2 raiz de 2. 2 vezes 1, 2. Agora, embaixo, a gente tem um produto notável. Esse produto notável aqui, ó, só chamar a atenção para vocês, ó, é como se eu tivesse aqui, ó, A menos B vezes A mais B. O que a gente faz aqui? Ó? Um é conjugado do outro, é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, pessoal, vamos usar isso aqui para poder resolver. Então, eu tenho aqui, ó, raiz de 2 é como se fosse o meu A. Então, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Então, eu tenho 2 raiz de 2 mais 2 e embaixo. Raiz de 2 ao quadrado, lembra que aqui, ó, são operações inversas. O 2 pode ir lá para dentro da raiz e a gente pode, ó, cancelar. Então, eu vou ficar com 2 e 1 ao quadrado é menos 1. Então, vamos ter como resposta 2 raiz de 2 mais 2. 2 menos 1 é 1, então não precisamos colocar 1 embaixo. Fechou? Foi um exemplo difícil, galera? Então, vamos ver mais um. Eu tenho 1 sobre raiz de 2 mais raiz de 5. Então, vamos ver isso aqui, ó, raiz de 2 mais raiz de 5, duas raízes. Então, vamos multiplicar aqui, pessoal, por quem? Ó? O conjugado, raiz de 2 menos raiz de 5, tanto embaixo quanto em cima. Tá vendo? Ó? Vamos fazer aqui, colocar os parênteses, só para facilitar. Aí o que a gente vai ter? 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa. Então, vai dar raiz de 2 menos raiz de 5. Agora aqui, ó, produto notável de novo. Vamos fazer raiz de 2 ao quadrado menos raiz de 5 ao quadrado. Deixa eu esticar aqui. Então, vamos ter raiz de 2 menos raiz de 5. E aqui embaixo, ó, 2, porque a gente pode simplificar, menos 5. Então, vamos ter aqui raiz de 2 menos raiz de 5 sobre menos 3, porque 2 menos 5 é menos 3. A gente pode, pessoal, fazer o seguinte, ó, para ficar melhor aqui nossa resposta, multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Ó, opa, passei aqui sem querer. Vamos multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Por quê? Porque aí vamos ter aqui todo mundo positivo. Aí vai ficar mais legal, ó. Vamos aqui, ó. Deixa eu voltar com o pincel amarelo aqui. Eu vou ter aqui, ó. Menos raiz de 5 vezes menos 1 vai dar raiz de 5. E raiz de 2 vezes menos 1 é menos raiz de 2. E menos 3 vezes menos 1 vai dar 3. Beleza?
Ficou legal agora, galera. Tá vendo? Direitinho aqui, raiz de 5 menos raiz de 2 sobre 3. Tá vendo? Ficou uma resposta mais bonitinha. Tá vendo aí, galera, como é que funciona a racionalização com duas raízes também? Muito interessante isso daí. Agora vamos praticar aqui, vamos fazer um exercício para a gente ter uma noção melhor de como usar as propriedades, esses produtos notáveis. Então vamos para o próximo passo aqui, ó. Vamos praticar aqui, ó. Nós temos um exercício que é simplificar a expressão raiz de 3 mais 2 sobre 2 menos raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3. Pessoal, é uma conta com fração e com raiz. Não precisa ter medo, beleza? Porque aqui nós vamos fazer aqui o mínimo múltiplo comum do mesmo jeito. Aqui o denominador não é 1, então temos 1, 2 menos raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. Então, o que convém aqui? Quem seria o mínimo múltiplo comum? Meio agarrado, né, galera? Então, é o seguinte, quando você não sabe que é o mínimo múltiplo comum, você multiplica os denominadores. Mas agora, como é só números ali irracionais, é interessante realmente só multiplicar. Então, eu tenho, ó, 1 vezes 2 menos raiz de 3 vezes 2 mais raiz de 3, o nosso denominador será 2 menos raiz de 3 e 2 mais raiz de 3. Agora é só a gente fazer a regrinha aqui, ó, operação com fração. Esse aqui, dividido por 1, é isso aqui mesmo, vezes raiz de 3, então vamos ter raiz de 3 que multiplica 2 menos raiz de 3, que multiplica 2 mais raiz de 3. E vou ter que aumentar aqui, ó, esse traço. Esse denominador dividido por esse, o que vai sobrar para mim? 2 raiz de 3. Então, eu tenho mais 2, que multiplica 2 mais raiz de 3. E aqui, ó, na hora que eu dividir por esse aqui, o que vai sobrar? 2 menos raiz de 3. Então, eu tenho mais raiz de 3, opa, aumentar aqui, ó, que multiplica 2 menos raiz de 3. Agora, vamos fazer umas contas aqui, ó. Primeiro, ó, aqui, galera, a gente vai ter um raiz de 3 que multiplica. Aqui eu não posso usar produto notável. Quadrado do primeiro. Quanto que é 2 ao quadrado? 4. Menos quadrado do segundo. Quanto que é raiz de 3 ao quadrado? A gente viu lá, ó, vai dar 3. Então, 4 menos 3. Mas aqui, galera, a gente vai fazer distributiva. 2 vezes 2, 4. 2 vezes raiz de 3, mais 2 raiz de 3. Aqui, ó, distributiva de novo. Então, ó, mais 2 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3, a gente já viu que dá 3 ao quadrado, que dá 3. Então, menos 3. E aqui, pessoal, tudo isso aqui, ó, quadrado do primeiro, 4, menos quadrado do segundo, 3. 4 menos 3, tá vendo? Igualzinho aqui em cima. 4 menos 3, galera, é 1. 1 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 3. Mais 4, mais 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 vai dar mais 4 raiz de 3. E aqui, ó, menos 3. 4 menos 3 é 1. Então, podemos deixar o denominador 1 aqui mesmo. Raiz de 3 mais 4 raiz de 3 vai dar 5 raiz de 3. E 4 menos 3 vai dar 1. Então, 5 raiz de 3 mais 1. Essa é a resposta final do nosso exercício. Tá vendo, galera? Esse aí, ó, foi um exercício legal aí, que como o denominador deu 1, nem precisou fazer racionalização. Mas tá vendo como é que a gente precisou usar aí algumas operações aí de potência, tá vendo ali de tirar esse mínimo múltiplo comum foi uma racionalização, entre aspas, que a gente fez para poder resolver. Então, essas aí, pessoal, são operações com raízes e frações. Espero que tenha ajudado vocês aí. Então, se você gostou desse vídeo, gostou dessa aula, deixe seu like aí, inscreva-se no canal, que ajuda o canal a deixar mais vídeos para vocês, tranquilo? Então, tudo de bom, um forte abraço e até o próximo vídeo.